E aí, essa é a segunda parte da série para iniciantes. Ao final dessa série você vai conseguir criar um objeto dentro dos padrões profissionais, que pode ser utilizado em jogos ou em animações. No vídeo anterior nós fizemos essa caixa de madeira e ao final desse vídeo você vai conseguir transformar ela nessa caixa texturizada. Então não sai daí. Eu vou deixar aqui os tópicos do vídeo para facilitar a navegação. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí para não perder os outros episódios. E também porque sempre tem conteúdo legal. E aproveitando, se você gosta de jogos e quer aprender a fazer seus próprios jogos, vou deixar um e-book grátis aqui embaixo, que pode te ajudar a começar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Temos aqui a nossa caixa de madeira com essa cor marrom. Podemos ver o material dela apertando Z, que abre esse menu, e vindo aqui em Material Preview. Se você não chegou a pôr o material nela, não se preocupa não. Hoje nós vamos colocar um novo material. Primeiro vamos configurar o material com todos os mapas. Não vou entrar muito aqui no detalhe do que são mapas de textura, mas se quiser eu vou deixar um card aqui com um vídeo que explica melhor sobre isso. Vamos usar essas texturas aqui. Eu vou deixar o link do download na descrição. Clicamos aqui no menu Shading. Aqui temos um material que criamos no vídeo anterior. Caso você não tenha criado nenhum, é só clicar em New por aqui. Essa área aqui embaixo é chamada de Node Editor. Nela podemos criar e modificar texturas através de nós, que são essas caixinhas aqui. No começo elas podem ser bem assustadoras, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Esse nó grande aqui é chamado de Shader, que é onde vai ser feita a mistura de todos os mapas de textura para chegar no resultado final, que é esse nó aqui. Agora vamos carregar as texturas que foram baixadas e ligar no Shader. Podemos fazer isso simplesmente arrastando a imagem até o Node Editor do Blender. Vamos começar com essa imagem que tem Base Color no final. Isso cria um node ou um nó de textura. Agora é só linkar esse ponto amarelo com o Base Color do Shader. Vamos fazer a mesma coisa com essa imagem aqui, que tem o final Roughness. Arrastamos e linkamos ela com o Roughness do Shader. O resultado ficou meio estranho, mas vamos ajeitar isso depois. Eu ainda quero deixar essa cor um pouco mais clara. Para isso eu vou adicionar um node, pressionando o Shift A, vou clicar em Search e digitar Mix RGB. Clico nele e posiciono no meio dessa linha da cor com o shader. Esse node mistura duas cores, podendo controlar aqui o quanto de cada cor é mostrado. Vamos selecionar uma cor meio amarela. E aqui onde diz Mix, vamos mudar para Overlay. E ajustar o FAC até ter um resultado legal. Feito isso, nossa textura está pronta. Caso sua caixa esteja dessa forma, é só selecionar todos os objetos e aplicar o material que criamos neles, clicando nessa bolinha aqui. Agora vamos agitar essas partes zoadas da caixa, fazendo um unwrap dos objetos. Unwrap em português significa desembrulhar, e é basicamente projetar o seu objeto 3D em uma área 2D. Sabe aqueles bonequinhos quadrados de papel que você baixa, imprime e cola as peças até formar um boneco de papel? A ideia é a mesma, só que é ao contrário. Precisamos recortar o objeto 3D para que ele fique projetado certo na imagem 2D. Por que precisamos fazer tudo isso? Uma textura é uma imagem 2D, certo? Então, para que ela fique alinhada corretamente no objeto, precisamos dizer ao sistema qual parte do objeto fica em qual parte da textura. Ou seja, precisamos tornar o objeto 3D em 2D. Vamos usar um cubo simples para você entender melhor. Quando vamos aqui no menu UV Editing, podemos ver que o sistema já faz um wrap do cubo automaticamente. Essa área aqui é o que chamamos de UV Editing. Aqui é onde é projetado o objeto em 2D, onde é possível alterar a projeção e ajustar conforme a sua necessidade. Essa cruz aqui é o cubo já projetado em 2D. Essa projeção em 2D é chamada de UV Layout. Como exemplo, eu vou criar uma textura para ele. Você não precisa fazer isso, tá? É só para explicação. E agora eu vou colocar essa textura no cubo. Como essa textura é toda preta, não sabemos qual parte da imagem o objeto está pegando.
Mas se eu vir aqui em Texture Painting e pintar alguma coisa na textura, podemos ver que esse lado do objeto está nessa parte da textura. Se eu pintar algo fora da projeção, ele não aparece no objeto, mas podemos alterar essa projeção movendo ela no mapa de textura. O layout só pode ser alterado no UV Editing. Então, se movermos ele, podemos ver que as imagens do cubo se movem também. Os comandos são os mesmos que no 3D View: G move, R rotaciona e S altera o tamanho. Podemos também alterar a forma dessa projeção, criando cortes no objeto e fazendo um wrap novamente. Essa área com borda laranja representa o corte. Agora é só fazer o unwrap. Isso é o básico sobre Unwrap e UV Layout. Agora vamos aplicar isso no nosso objeto, que é um pouco mais complexo que o cubo. Começamos com a tampa, que é um objeto simples. Selecionamos ela e vamos aqui em UV Editing. Note que o tamanho dela na textura está pequena. Vamos aumentar o tamanho dela e tentar posicionar esses divisores de tábua da tampa com os divisores da textura. Quando posicionamos certinho, a tampa já fica com um toque mais bonito. Como estamos utilizando um modificador de espelho nela, a parte de baixo também já ficou certa na textura. Falta só essas partes das laterais. Em vez de fazer em todas elas, nós vamos evitar o trabalho desnecessário e vamos apagar as laterais e duplicar a parte de cima, que já está com o layout certo, da mesma forma que fizemos no último vídeo. Shift D para duplicar e rotaciona 90 graus em um eixo. Simples assim, temos as 6 tampas com o layout correto. Agora vamos fazer um unwrap dessa parte externa aqui. Primeiro vamos esconder todos os outros objetos, selecionando a parte externa no modo objeto e pressionando o Shift H, deixando só esse objeto visível. Agora entramos no modo de edição e vamos fazer alguns cortes para separar cada tábua. Para fazer os cortes, vamos usar o modo de seleção de linhas, clicando aqui em cima ou pressionando a tecla 2, e vamos fazer os cortes em todos os 8 cantos. Primeiro selecionamos as linhas em que queremos os cortes, depois pressionamos Ctrl E e escolhemos a opção Mark Scene. Feito isso, as linhas vão ficar com esse contorno laranjado. Agora é só fazer a mesma coisa com os outros cantos. Não esquece de nenhum, senão não vai dar certo no final. Para selecionar mais de um canto é só segurar Shift e clicar. Para desselecionar o canto é só manter o Shift apertado e clicar nele novamente. Verifica se todos os cantos foram marcados com o corte. Com tudo certo, vamos selecionar tudo apertando o A, depois apertamos U e selecionamos Unwrap. Se o layout do lado não ficou parecido com esse, faltou alguma linha para fazer o corte. Aqui dá para notar que as fibras da madeira ficaram nessa orientação. Eu quero que elas fiquem a favor da tábua. Então eu vou aqui do lado, seleciono todo o layout pressionando A e rotaciono 90 graus, pressionando R e digitando 90. Assim já consigo ter um resultado bom, obtendo até essas divisas aqui, que dá a impressão que duas madeiras foram juntadas. Agora ficou faltando apenas o X da questão. Antes de fazer os cortes e o unwrap, vamos alterar a malha um pouco. Selecionamos o X e pressionamos Shift H para esconder todo o resto. Entramos no modo de edição e vamos apagar as faces que estão voltadas para dentro da caixa. Como elas não são visíveis, não tem necessidade de existirem. Apertamos 3 para usar o modo de seleção por face. Deixa eu mudar aqui para layout para ficar melhor de ver. Selecionamos essas faces de trás e essas do lado.
Depois pressionamos X para excluir e selecionamos face. Se apertarmos U e formos em Unwrap agora, ele vai ficar com esse layout estranho, por isso precisamos fazer os cortes no objeto. Apertamos 2 para voltar ao modo de seleção de linhas. Vamos selecionar essas duas linhas e essas 4 do lado. Depois pressionamos Ctrl E e vamos até a Mark 5. Agora selecionamos tudo, pressionamos U e vamos em Unwrap. Uma dica para saber qual parte do objeto que está em qual parte do layout é ativar essa opção aqui, UV Sync Selection. Assim podemos clicar aqui no objeto e a parte selecionada fica selecionada no layout também. Com essa informação então podemos ajustar o layout aqui para se encaixar melhor. Essas duas faces eu vou mover aqui para cima e aumentar o tamanho no eixo X. Essas 3 faces do meio eu vou mover para cima com G mais Y e aumentar o tamanho no eixo Y. Posicionar mais ou menos onde tem uma divisória na textura para dar a impressão de separação entre essa tábua da frente e a de trás. Essas aqui do lado não aparecem muito, mas eu vou mover essa daqui para tirar essa faixa preta dela. Essas duas aqui eu vou deixar do tamanho da textura, quase, no eixo Y. Acho que assim fica melhor. Tirar essas duas daqui. Mover essa de baixo para cima. Acho que assim tá bom. Agora com o X pronto, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com as tampas. Apagamos o outro X e vamos duplicar o X que está certinho, rotacionando a 90 graus no eixo Z. Prontinho, temos nosso caixote de madeira texturizado e bonitão. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários que eu faço o possível para responder. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva caso não é inscrito ainda e me segue no Instagram. Lá tem algumas dicas legais. Fui!